Aleluia. Amém? Essa semana eu fiz 10 anos de casado, 10 anos de crente, 10 anos de uma nova vida. E aí, a minha esposa, cheia de expectativa, onde você vai me levar? O que você vai me dar de presente? São 10 anos que nós estamos casados. Falei, Senhor, se eu for dar um presente de 10 anos, tem que ser um presente muito bom, né? Um presente à altura de 10 anos. Falei, já sei, vou levar ela para jantar comigo. Não existe presente melhor, né? E aí, irmãos, enquanto ela se arrumava, eu ficava lembrando da época que a gente namorava. Aquela expectativa de como ela ia aparecer. E ela sempre linda. Falei, Jesus. Aquele perfume lindo, cheiroso. Teve um dia que ela demorou, e aí eu fiquei fuçando no meu carro, e quando ela entrou no carro, o carro não pegou mais. Foi uma decepção muito grande para ela, o carro foi embora no guincho, esse dia a gente não conseguiu sair. E aí eu fui lembrando de várias coisas, de vários acontecimentos, de momentos bons, de momentos difíceis, de momentos alegres, de momentos tristes. E aí ela entrou no carro, a gente estava seguindo para um restaurante, e eu perguntei para ela, Érica, comente para mim, como foi esses 10 anos? Eu pensei, bom, a gente está indo para o restaurante, ela só vai falar, né? Coisa boa. A primeira frase que ela disse foi o seguinte, muitas lutas, né? Falei, nossa, eu esperava que você ia falar assim, meu amor, não existe nada melhor do que estar esses 10 anos ao seu lado. Coisas do tipo, não, ela falou isso. Muitas lutas. E aí, lógico que ela contou outras coisas, mas há muitas lutas ficou na minha cabeça. E aí eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Amém? Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte vocês alguma coisa. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E aí eu comecei a refletir, irmãos. Olhei até uma foto nossa que eu tenho lá de casado, magrinho, franzino. Falei, gente, onde eu estava com a cabeça de casar? Era um menino. Eu era um menino. Vou falar moleque. E logo quando nós casamos, eu perdi o meu emprego. Falei, bom, já foi difícil ganhar, agora essa mulher vai embora, né? Arranjou um marido que não tem emprego. Irmãos, o que eu quero dizer, o que eu quero trazer para vocês nessa noite é um paralelo da nossa vida de casado para aqueles que são casados, mas o nosso relacionamento com Cristo. Nosso relacionamento com Cristo também existe muita dificuldade, existe muito percalço, existe muito tropeço, existem momentos de dificuldade, existem momentos que nós queremos parar, existem momentos que nós queremos desistir, existem momentos que nós ficamos pensando se realmente vale a pena. Porque a cada dia mais nós temos que negar mais coisas, a cada dia mais nós somos mais pressionados, a cada dia mais. Eu tenho certeza que você, alguma proposta de emprego, alguma situação, você já foi encurralado entre a fé e entre a condição do homem.
E é nesse momento de decisão que você vai colocar a sua fé em prática e vai decidir para que lado que você vai. O relacionamento com Deus, assim como o da esposa e da mulher, de repente hoje, antes de você vir à igreja, homens casados, de repente você discutiu com a sua esposa, perguntando onde estava a sua roupa, ou então reclamando porque ela ainda não estava pronta, porque você tinha horário para chegar na igreja. De repente você estava impaciente, porque a sua esposa queria que você saísse, passeasse com seus filhos, mas você queria ficar no sofá. Fala, Deus. Ou de repente hoje de manhã, a sua esposa, vamos amor para a escola bíblica. Você, não, vamos, tá frio, vamos ficar aqui. O nosso relacionamento com Deus é da mesma maneira. Muitas vezes nós falhamos com Deus e esquecemos de pedir perdão e de reencontrarmos com Deus. Nós deixamos aquilo para trás. Aquilo passou. E a gente continua andando. E muitos pecados, e muitas falhas, e muitos erros nós deixamos para trás e continuamos a nossa vida. Nós entramos dentro de uma igreja, na casa do Senhor, levantamos as nossas mãos, participamos da ceia. E não olhamos o nosso coração e não sondamos o nosso coração. Como é que está seu coração nessa noite? Cheio de vitória? Cheio de certezas? Assim como no meu casamento, em 10 anos, tive momentos de incertezas. Fiz escolhas erradas. Falhei algumas vezes. Mas louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela entra em nosso coração gerando conhecimento. Amém? Quando ele se torna conhecimento na minha vida, algumas coisas se tornam padrões em minha vida. Eu não posso dormir sem me reconciliar com a minha esposa. Amém? Hoje tem muita, briguei com ela, eu vou dormir no quarto das crianças. Briguei com a minha esposa, eu vou para a casa da minha mãe. Briguei com a minha esposa, eu vou dormir na casa não sei de quem. E quando nós falhamos com Deus, precisamos parar e olhar para trás, ver aquilo que está passando, aquilo que está errado. Porque a nossa vida agora, ultimamente, nós só conseguimos olhar para a Bíblia, ver os nossos direitos. Estamos esquecendo de ver os nossos deveres, meu amado. Oramos à noite, como a Juliana ministrou aqui de manhã, nós oramos à noite, acordamos de manhã e já perguntamos aonde está a nossa bênção. Usamos a palavra do Senhor para contestar coisas que não estão acontecendo em nossas vidas. Mas muitas vezes nós esquecemos de olhar para o nosso coração. Muitas vezes nós esquecemos de olhar para o nosso eu, para nós. O que nós estamos olhando, temos facilidade de julgar o nosso irmão. Thales, Roberto, aí tem um burburinho danado, aí coisas acontecendo. E nós temos uma facilidade de julgar, uma facilidade de acusar. Mas nós não temos a mínima noção do que tem passado na vida daquele homem. Nós não temos a mínima ideia do que tem passado na vida dele. Mas nós temos facilidade de acusar. A palavra do Senhor diz que o amor se esfriaria nos últimos tempos. E o que mais nós temos visto é o amor se esfriando nos últimos tempos. Uma facilidade tão grande de julgar as pessoas e uma dificuldade imensa de atrair as pessoas para Cristo. Abram a palavra do Senhor em Efésios. Essa passagem eu adoro, eu gosto. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 22. Muitas vezes no meu casamento, eu queria usar de autoridade. A Grazi já está me olhando assim. E algumas outras mulheres também. Né? Efésios capítulo 5, versículo 22 fala o quê? Mulheres! Olha aqui, mulheres! Prestem atenção nessa passagem! Ó, minha esposa!
Eu vou te mostrar onde está o seu lugar. Você é uma mulher independente, você é uma mulher muito ativa, mas a palavra do Senhor é muito clara em algumas coisas. Mulheres, sujeite-se cada um a seu... Não entendi. Aleluia. Como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o... Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus... é de cabeça. Era decorado. Lé começou a me apertar muito. Olha aqui, abra aqui comigo a palavra do Senhor. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz. E a minha esposa, muito sábia, ela amém, amém. E um certo dia ela perguntou assim para mim: você já continuou lendo a passagem? Você já prestou atenção no que diz o resto? Porque o texto, fora do contexto, vira pretexto. Ela falou assim: então, meu digníssimo esposo, eu te convido a ler a segunda parte, né? Do contexto aqui, dos deveres conjugais. E para minha surpresa, li aqui: marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregando-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e... Irmãos, quando ela falou essa primeira parte, vou repetir para vocês: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Eu falei assim: prepara o crucifixo. Tem jeito. Homens, como nós somos egoístas. Amém? Mas em nome de Jesus isso vai ser mudado. Somos egoístas. Os egoístas. Às vezes o Gabriel está no banheiro e fala: papai, eu não, é a mamãe. Não é o papai, é a mamãe. Não, eu quero o papai. Primeira coisa que vem em nosso coração é falar assim: nossa, por que ele não chamou mamãe? Sendo que se eu fosse pensar como Cristo, glória a Deus que ele me chamou. Eu vou poupá-la, minha esposa, disso. Quantas vezes na nossa vida com Deus, nós queremos coisas, queremos caprichos de Deus, queremos que Deus nos abençoe, queremos que Deus abra uma porta de emprego legal, queremos que Deus nos abençoe financeiramente, queremos que Deus me dê uma bolsa lá na minha universidade, queremos passar na melhor faculdade, queremos isso, queremos aquilo e aquilo mais. E quando Deus nos chama para fazer a sua obra, é tão penoso. Parece que fica difícil. Irmãozinhos, a palavra de Deus diz que nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. E quando eu entendi que eu deveria amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu ainda não consegui. Pelo amor, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos planos. Você precisa perder o seu medo. Eu falei: eu medo? Eu sou o cara mais doido desse mundo. Ela: por quê? Eu falei: eu casei com você. Essa é a maior prova que eu sou louco. Eu sou muito doido. Ela: não estou falando disso. Você casou comigo porque você me ama. E as coisas com Deus, muitas vezes nós somos muito carnais. A gente é muita peça, muito material, e esquecemos que o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo que nós vivemos hoje. 20 minutos, 15 minutos com Deus não vai mudar a nossa história. Essa igreja, quando eu cheguei nessa igreja, a maioria das pessoas que congregavam aqui vivia da renda da panha de café.
As pessoas dependiam da safra de café para poder se alimentar, para poder ter a sua vida, de poder se manter, de conquistar as coisas. E quando era a época de café, a gente não tinha gente para tocar, era muito difícil. O Éder tem mais tempo de igreja do que eu, ele sabe disso. E quando passava o tempo de café, acabava-se o dinheiro, era um tempo de escassez muito grande. E aí nós começamos a orar no sentido de que as pessoas tinham que buscar um conhecimento para ter um emprego cada vez melhor, para ter um sustento durante o ano todo. E louvado seja o Senhor que essas coisas mudaram. Irmãos, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Precisamos parar de sermos egoístas, de olhar para nós mesmos, de acharmos um monte de gente para culpar. Hoje eu teria uma desculpa muito grande, eu estou gripado. Tomei acho que uns 2 ou 3, a minha esposa me dopou hoje. Eu tomei uns 2, 3 comprimidos hoje, à tarde, porque ontem ela foi passear e eu fui arrumar a casa. A Ames, né? Vou colocar a palavra em prática. E aí foi cair da tarde, foi escurecendo e o tempo foi esfriando e eu continuei mexendo com água. Como eu não tenho mais 15 anos, acordei gripado. Acordei gripado. Mas irmãos, a nossa perseverança traz toda a diferença no mundo espiritual. Diga para o seu irmão aí, eu preciso ser perseverante. Eu preciso aprender a ser constante. 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 Porque os nossos olhos da carne não conseguem ver aquilo que Deus preparou para nós. Os nossos olhos da carne não conseguem desvendar aquilo que Deus tem para a minha vida. E aí, continuando, a minha vida de casado, fiquei desempregado, se eu não me engano, 1 ano. Consegui arrumar um emprego no hospital. E no 2º mês a minha esposa ficou grávida. Eu falei, pronto. Agora que eu ia começar a pagar as coisas. Minha esposa ficou grávida. Como é que vai ser essas coisas? E aí, ela foi no hospital, né? E aí a menina, olha, o funcionário novo, parabéns, você vai ser papai. Eu quase caí dentro do hospital. E eu me perguntava, Deus, por que agora? Porque a gente planejava tanto, a gente sonhava tanto de ter um momento maravilhoso, planejar ter a criança numa condição melhor, numa situação melhor. Deus, como é que vai ser? No momento mais difícil da minha vida, eu estava morando fora, meu filho nasceu, Gabriel, também não foi planejado. Mas a gente não consegue entender. Por que Deus faz essas coisas? Por que tinha que ser assim? Deus, eu não orei para ter filho agora. Por que aconteceu isso? Muitas vezes, irmãos, a nossa vida com Deus, nós ficamos perguntando muita coisa. Nós ficamos interrogando Deus muitas coisas. Em vez de nós entendermos, Deus, assim seja. Me dá sabedoria. Me ensina como que eu vou trabalhar isso. Muitas vezes nós perdemos o emprego e começamos a blasfemar, começamos a falar um monte de injúrias. Ao invés de perguntar, Deus, o que você quer me ensinar nesse momento? Deus, o que o Senhor quer ministrar nessa hora? Deus, o que o Senhor quer de mim nesse momento? Muitas vezes na nossa vida de casado a gente só vê o nosso lado, o nosso eu. Esquecemos de ver o outro lado, o lado do cônjuge. Os homens devem olhar a esposa como a mais frágil. Muitas vezes nós, como filhos de Deus, precisamos entender Deus como o Senhor de todas as coisas, inclusive da nossa vida. E pela graça de Deus nós somos salvos. A graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus que fez você estar aqui nessa noite. Amém? Continuando aí a palavra do Senhor. Abram aí um texto que todo mundo deve conhecer, João 3,16, para aqueles que já conhecem, não precisam abrir. O que diz lá? Irmãos, na sexta-feira tinha 4 pessoas lá recebendo o estudo.
E nós lemos lá João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Ele começou a chorar. E muitas vezes nós, como cristãos, nós esquecemos dessa mensagem. Nem o amor de mãe, nem o amor de pai, nem qualquer outra coisa é capaz de demonstrar o amor de Cristo. Nada pode alcançar o amor de Cristo sobre nossas vidas. Nada, não existe nada compatível com esse amor maravilhoso, esse amor que constrange, esse amor que muitas vezes nós temos negligenciado. Muitas vezes na nossa vida de casado, em discussões, em situações, nós não nos reconciliamos com os nossos cônjuges, ou com os nossos amigos, para aqueles que não é casado, ou a mãe. Nós brigamos, nós discutimos, e achamos que está tudo bem. O homem tem uma facilidade, o homem é mais assim, prático. Discutiu ali e acha que depois está tudo bem, está tudo certo, continua, toca o barco. Mas isso vai causando feridas que ao longo do tempo ficam cada vez mais difíceis de ser tratadas. E a nossa caminhada com Deus, quando nós deixamos de reconciliar, de pedir perdão de várias coisas que nós fazemos, nós vamos abrir uma brecha na nossa vida. E onde há brecha, o inimigo entra. E onde o inimigo entra, ele destrói, ele mata. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos porque eu sou. Uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando um amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para... Aleluia! Permanece para... Fala com vontade, meu irmão! A palavra do Senhor permanece para sempre! Ela é imutável, ela não muda, ela é eterna. E as nossas atitudes de fé contestam a veracidade do Senhor. Porque aquele que busca encontra, aquele que bate a porta acha. Vamos ficar de pé. Eu queria que nesse momento vocês fechassem os olhos de vocês e começassem a pensar pecados, em falhas, em coisas que vocês ainda não confessaram ao Senhor. Porque alguns domingos atrás nós oramos, nós pregamos sobre louvor e adoração. E quando nós louvamos e adoramos a Deus, todo o nosso sofrimento ele sai do nosso ser, sai do nosso coração. O que era incertezas dá lugar a certezas, a convicções.
a passos de fé, porque a palavra oração não é somente falar. Existe também atitudes envolvidas nessa frase, nessa palavra. Em muitos lugares nós temos ouvido que Deus nos ama, que Deus é maravilhoso, que Deus é bondoso, que Deus é galardoador, que Deus é isso. Deus é tudo isso. Mas também Deus é justiça. E aqueles que não tiverem santos, irrepreensíveis, sem mancha, sem mácula, não estarão no reino de Deus. Aqueles que não confessarem os pecados não estarão no reino de Deus. Aqueles que não confessarem o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, não serão salvos. Aqueles que têm negligenciado a palavra de Deus, não serão salvos. Estamos deixando o mundo entrar em nosso coração, estamos ficando com o coração cada dia mais duro. Mas em nome de Jesus, nós vamos fechar os nossos olhos e vamos declarar com a nossa boca as nossas falhas, que nós temos falhado com Deus. Quantas vezes nós temos deixado de buscar o Senhor? Quantas vezes nós temos deixado de buscar a presença de Deus? Quantas vezes nós temos preferido buscar somente as bênçãos do Senhor? Quantas vezes as pessoas chegaram perto de nós buscando uma oração, buscando uma palavra de Deus e nós ficamos quietos? Quantas vezes em filas de supermercado, em filas de lotérica, em qualquer lugar onde você esteja parado, pessoas têm chegado perto de você querendo uma palavra de bênção, mesmo sabendo que você não é crente? E nós temos ficado quietos, calados, porque não temos vivido experiências com Deus. Quando eu passo a viver experiências com Deus, a minha vida vira luz, o meu rosto resplandece a presença de Deus. As pessoas olham para nós e falam, você é crente. Só do seu jeito de andar, do seu jeito de se comportar, as pessoas conseguem ver que ali vai um homem ou uma mulher de Deus, amém? Deus te ama sim, mas nós não podemos esquecer que Ele é o nosso Senhor. Assim como nossas esposas ficam esperando uma rosa, ficam esperando um carinho, ficam esperando um olhar, ficam esperando uma palavra, o Senhor todas as manhãs nos espera para um relacionamento íntimo. Todos os dias Deus nos espera para querer falar conosco face a face. Todos os dias. E muitas vezes nós desprezamos Deus e vamos buscar as coisas do mundo e vamos buscar as coisas materiais. Eu amo pregar porque quando eu prego Deus também fala comigo. Muitas vezes acordo às 5:30 da manhã para pegar a estrada, para viajar. E deixamos a palavra de Deus de lado, achando que Deus vai falar conosco quando nós estamos dirigindo. Sendo que a palavra de Deus nos instrui, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta, se ajoelhe. E quando você falar ali com Deus, Ele também falará com você. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nesse momento, Deus, nós apresentamos, Senhor, as pessoas que estão aqui nessa noite, Pai, que querem se reconciliar com Deus, que querem pedir perdão, Senhor Jesus, apagar aquilo que está lá para trás, porque Deus, quando abrimos o nosso coração, Pai amado, confessamos os nossos pecados, Senhor. Pai amado, o Senhor é o nosso advogado fiel, Senhor. Pai amado, a Tua palavra diz que a Sua morte de cruz, Senhor Jesus, cobriu uma multidão de pecados, Senhor. E o meu e o seu, Senhor Jesus, o nosso pecado, o pecado da humanidade, está naquela cruz. E o Senhor, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, nos reconciliou. Através de um homem o pecado veio, e através de um homem o pecado foi tirado. Amém? Dá uma salva de palmas para Cristo. Aleluia! Oh, aleluia! Glórias a Deus, Senhor. Ele é digno. Ele é digno de ser adorado. Aleluia. Cante assim. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia, aleluia, glórias a ti, Senhor. Está vestido o arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim